Olá a todos e a todas, eu sou a Samara Sampaio, cirurgiã dentista e especialista de produtos da Dabi, e hoje eu vim apresentar para vocês o kit acadêmico. O nosso kit acadêmico ele é composto por 4 peças, que são elas: a alta rotação ou a turbina, o micromotor pneumático, a peça reta e o contraângulo. O que acontece? Essas 4 peças elas vão ser a união perfeita para você ter o seu dia a dia odontológico, começando ali ainda enquanto acadêmicos, enquanto estudantes de odontologia. O que acontece? Cada peça ela tem uma serventia e eu vou tentar falar brevemente sobre para que elas são indicadas. Basicamente, nosso carro-chefe, a turbina, alta rotação, caneta de alta. Essa nossa peça, ela tem grandes diferenciais que a gente gostaria de enfatizar para que você faça uma boa escolha e entenda o produto que você está adquirindo. Um dos princípios, para a gente ter uma boa peça é a potência que essa peça alcança. Pensando nisso, na potência e na precisão que a gente precisa ter, a nossa peça tem 50% mais torque do que as outras peças que existem no mercado. Isso quer dizer que a gente tem 0,18 newtons de força. O torque é a força de torção. Então isso ajuda a ter maior precisão durante o atendimento e um corte mais efetivo, mais forte mesmo, para que ele não trave durante os procedimentos odontológicos. Uma outra questão é que a gente consegue controlar melhor a velocidade. O que isso quer dizer? A gente consegue trabalhar com velocidades mais precisas, mais controladas. No caso, a gente trabalha com 335.000 rotações para fazer com que essa peça ela tenha maior durabilidade. Pensem que a gente usa a potência, ela está relacionada não só à velocidade quanto ao torque, então a gente consegue aumentar o torque, aumentar a precisão e fazer com que essa peça não precise girar tantas vezes para alcançar um corte tão efetivo, dando durabilidade para as nossas peças e maior precisão para o dentista, que é o que a gente enfatiza, a nossa qualidade de atendimento, peças duráveis e que vão otimizar o tempo de trabalho. Além disso, são peças extremamente leves. A nossa alta rotação pesa menos que 30 gramas, para ser mais precisa, pesa 28,5 gramas. Essa leveza das peças, ela consegue fazer com que a gente tenha uma precisão de trabalho também aumentada. Vejam que a precisão, a qualidade, ela vem pensada desde a parte fabril até o campo. Então, nosso objetivo mesmo é fornecer a você, estudante, cirurgião dentista em geral, uma peça de qualidade. Com esse peso reduzido, a gente tem vários outros parâmetros efetivos e melhores para o dia a dia odontológico. Não só como precisão, mas pensando no cuidado que você precisa ter, evitando, por exemplo, lesões por esforço repetitivo, o que acomete tanto o dia a dia do cirurgião dentista. Aqui então a gente tem o micromotor pneumático. Quem é o micromotor pneumático? É a peça que dá funcionamento para uma baixa rotação. Falamos da alta rotação, que funciona com mais de 300.000 rotações. Agora estamos falando de uma baixa rotação, que ela vai funcionar até 20.000 rotações. Para outros tipos de procedimentos, quando a gente precisa de uma velocidade reduzida, por exemplo, polimento, para a gente fazer algum tipo de acesso mais conservador. Então, a gente, quando opta por trabalhar com uma baixa rotação, quem vai dar força de funcionamento é o micromotor pneumático. Como o nome diz, ele é o micromotor, é o motor, é aqui que vai gerar a potência, a velocidade, o torque. Ele faz funcionamento associado a 2 outras peças, uma de cada vez, obviamente, mas quem são elas? A peça reta, porque ela é reta. A gente usa muito para trabalhar fora da boca, então porque como na boca tem maiores angulações, a gente tem áreas mais restritas, a gente precisa de um cuidado, geralmente a gente usa mais o contraângulo. Então, são as 2 peças que são associadas, e como o nome diz, contraângulo e peça reta, junto com o micromotor, fazendo então uma baixa rotação. Grandes diferenciais então, assim como a nossa alta rotação, todas as nossas peças aqui, do nosso kit acadêmico, elas são de alumínio anodizado. O que isso quer dizer? O alumínio, ele é um material extremamente resistente a temperaturas, então as nossas peças elas alcançam até 135 graus, evitando algum desconforto que você possa ter, estudante, por exemplo, numa autoclave que possa estar desregulada, que você não tem controle no seu dia a dia. Então a gente tem uma maior, consegue suportar maiores temperaturas sem danificar as nossas peças, pensando sempre na qualidade dos nossos produtos. O alumínio também, ele tem essa precisão de que o alumínio é prata, assim como as nossas peças.
Por isso, essas peças elas têm uma característica de peças mais novas, com peças com mais qualidade durante mais tempo, não sendo susceptíveis a, por exemplo, ranhuras e arranhaduras que exporiam, por exemplo, numa peça de latão que é dourada, a cor original, trazendo para sua peça características envelhecidas de pouco cuidado. A qualidade é pensada nos mínimos detalhes. Outras características é que todas as nossas peças elas têm ranhuras antideslizantes nos seus respectivos locais adequados. Mas vejam a nossa alta rotação. As ranhuras antideslizantes, elas fornecem também maior precisão e segurança do atendimento. A gente tem a precisão muito reduzida quando a gente está trabalhando com luva, um ambiente extremamente úmido, como a boca, a água mesmo da alta rotação, tudo aquilo do nosso dia a dia faz com que a gente diminua a precisão. Então as ranhuras são perfeitamente posicionadas para que a gente otimize o nosso trabalho e não perca a precisão. O cuidado e o carinho que a gente tem com essas peças é pensando em fornecer para o mercado odontológico um trabalho diferenciado e garantir que, quando vocês adquirem o nosso equipamento, vocês estão conseguindo levar um pouco mais de precisão, qualidade e otimização de tempo fornecido com um equipamento que foi pensado nos mínimos detalhes para vocês. As nossas peças, elas têm rolamento cerâmico. Isso garante maior funcionalidade, precisão no dia a dia odontológico, qualidade, durabilidade, elas são precisamente balanceadas. É até uma característica de garantia e originalidade que a gente tem, porque todos os rotores, eles antes de saírem daqui, eles são balanceados digitalmente aqui na fábrica. Isso faz com que ele não tenha nenhuma parte que vá girar de alguma maneira que esteja desequilibrada, garantindo durabilidade para sua peça. Todos os detalhes muito bem pensados. O kit também vai acompanhar de diferenciais, né? Nossas peças são todas em push bottom no kit acadêmico, então eles são do tipo de apertar o botão. O push bottom da alta rotação, ele tem uma trava, então vocês podem ver que ele é um pouco mais resistente. Por quê? Porque você não vai fazer mais força do que o necessário para poder acionar a pinça. Isso dá uma maior proteção da nossa peça. Pinça essa que tem 9 vezes mais agarre, 9 vezes mais força, porque ela é pensada para que a gente não esteja suscetível a erros de mercado, a outras peças como brocas descalibradas. Então tudo a gente pensa para que ela consiga pegar das brocas menos calibrosas até as mais calibrosas sem danificar. E por isso o nosso push bottom da alta rotação, que é muito mais acionado, ele tem essa proteção, essa resistência para que ela fique mais firme e não danifique a pinça, dando maior durabilidade para as peças. O nosso contra-ângulo também é push bottom. E vejam que esse push bottom nosso, ele permite que a gente trabalhe com brocas de alta rotação embaixo. Então a gente sabe que existem 2 tipos de broca. As brocas FG, que a gente usa em alta rotação, e as brocas do tipo CA, que a gente usa no contra-ângulo. As brocas igual escovinha de Robson. Então, o nosso push bottom, o nosso kit ele acompanha peças como essa daqui, que é o mandril adaptador. Vejam que ele tem um encaixe para contra-ângulo, ele é do tipo CA. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente acionar o botão, a gente vai colocar o mandril adaptador. Agora, nesse momento, eu mudei a calibragem que está na ponta da minha peça. Agora ela aceita uma broca do tipo FG, uma broca de alta. Uma vantagem, por exemplo, da gente ter essa adaptação de brocas no contra-ângulo, maior campo de trabalho, maior possibilidade de trabalho do cirurgião dentista, do estudante, no seu dia a dia odontológico. O kit acadêmico acompanha também, então, a possibilidade de fazer irrigação na baixa rotação. Como que isso funciona? O nosso micromotor, ele tem irrigação externa. Quando ele está acoplado com ou o contra-ângulo ou a peça reta, a gente vai pegar a mangueirinha específica para cada um e vai fazer a conexão da mangueira no irrigador, no spray, por onde vai sair a água, e colocar o bico direcionador. Dessa maneira, a gente consegue fazer irrigação também em baixa. E a gente tem tanto para o contra-ângulo quanto para a peça reta, pensando sempre em melhorar as características do dia a dia odontológico, das intercorrências, dos procedimentos que a gente tem durante o nosso dia. O kit acadêmico também acompanha o óleo lubrificante. O óleo lubrificante, ele é a parte mais importante da durabilidade das nossas peças.
As peças hoje a gente vê que elas têm maiores intercorrências que a gente tem no campo é a falta de lubrificação. Então o que a gente tem que fazer para poder ter toda a qualidade, a garantia e todo o sistema de funcionamento dessas peças adequadas é a lubrificação das peças. Então ela acompanha um óleo de alta qualidade, alta tecnologia, que ele tem esse bico, essa ponta bem pequena. Para que serve essa ponta? Para toda aquela peça que for ser encaixada no consultório, ela seja corretamente lubrificada. Então, nesses conectivos que a gente chama de conectivo border, tem 2 furos maiores. Esses furos são os que necessitam de lubrificação e é o encaixe perfeito da nossa peça para poder fazer o acionamento. Só que se a gente usasse esse grande aqui, ele não direcionaria com pressão adequada a peça para fazer irrigação do contraângulo e da peça reta. Por isso ele acompanha também esse direcionador de óleo lubrificante, que é um conectivo intra semelhante ao do micromotor, que a gente consegue então fazer a lubrificação adequada. Todos os detalhes sempre pensando na otimização do trabalho e do dia a dia, que só depende de você a durabilidade dessas peças. A nossa fábrica está aberta para poder recepcioná-los, estudantes que estão aí no seu último ano, que gostariam de conhecer um pouco mais dos equipamentos, poderiam se juntar a turma, entrar em contato com a gente, que a gente faz uma recepção para vocês. Estamos de portas abertas para recebê-los e também sanar qualquer dúvida. Se tiverem alguma dúvida, podem vir nos comentários, nas nossas redes sociais, que a gente vai esclarecendo o que for necessário. Muito obrigada!